A tela piscava, um pulso fraco, irregular, cortando o silêncio da cabine de controle. Não era um erro de sensor. Os gráficos confirmavam frequência modulada, origem distante, além do limite do sistema solar. Doutora Helena Vasquez inclinou-se para frente, os olhos fixos no monitor principal da estação orbital Kepler. Seus dedos pairavam sobre o teclado, hesitantes. O sinal havia surgido do nada, há exatos 7 minutos e 30 segundos, sem protocolo para isso, sem precedentes. Ela respirou fundo. A estação orbitava a Terra a 400 quilômetros de altitude, mas naquele momento o vazio parecia se estender até ela. Computador, confirme origem, murmurou Helena, a voz ecoando baixa no ar reciclado. A resposta veio em tons sintetizados. Origem estimada, setor externo, 2 anos-luz. Intensidade, 0,03 decibéis. Duração, intermitente, como se algo estivesse testando a linha. Helena ativou o gravador de log. Dia 147 da missão. Anomalia detectada às 02, 17 UTC. Sinal não identificado. Estrutura não humana. Iniciando análise espectral. Seus colegas na Terra, a milhares de quilômetros abaixo, dormiam. A comunicação com o centro de controle da NASA tinha um atraso de 2 minutos, o suficiente para que qualquer resposta parecesse ecoar de um passado distante. Ela enviou o primeiro pacote de dados. Prioridade alta. Solicito verificação imediata. O sinal parou. O monitor escureceu, deixando apenas o zumbido constante dos sistemas de suporte vital. Helena esperou. Os segundos esticando-se como fios tensos. Nada. Talvez um glitch. As estações espaciais eram cheias deles. Radiação cósmica bagunçando os circuitos, partículas solares interferindo nos receptores. Ela havia passado anos treinando para isso. Missões de observação profunda, caçando ecos de civilizações perdidas. Mas isso era diferente. O sinal não era aleatório. Havia padrão. Uma sequência que se repetia, como um código incompleto. Ela se levantou, alongando os ombros rígidos. A cabine era pequena, iluminada por luzes frias e azuis, paredes de metal curvo, telas espalhadas como olhos vigilantes. Helena caminhou até a janela de observação, o vidro espesso separando-a do vácuo. A terra girava devagar lá embaixo, um mármore azul salpicado de nuvens. Paz. Mas o espaço ao redor era negro, infinito, sem estrelas próximas agora, com a estação na sombra noturna. Ela pressionou a mão contra o vidro. Frio, sempre frio. De volta ao console, o sinal retornou, mais forte desta vez. O gráfico subiu, pulsando em verde. Helena congelou. Não pode ser, sussurrou. A sequência era a mesma, mas agora com uma variação, uma pausa mais longa, como se estivesse respondendo. Respondendo a quê? Ao seu log? Aos dados enviados? Ela checou os logs de transmissão. Sim, o pacote havia partido há 3 minutos. O sinal veio logo depois. Coincidência? Seu coração acelerou, um ritmo que ecoava o pulso na tela. Centro de controle, aqui é Kepler. Anomalia persistente. Sinal responde à transmissão. Repito, responde. Ela apertou o botão de envio, os dedos tremendo levemente. 2 minutos de espera. O silêncio da estação crescia, opressivo. Helena verificou os sensores secundários. Nenhum outro equipamento falhando. Ar puro, temperatura estável. Tudo normal, exceto aquilo. Enquanto esperava, ela rodou o espectrograma. Linhas irregulares formavam algo que lembrava uma onda sonora, mas distorcida. Não era ruído de fundo estelar. Não era interferência de satélites. Era deliberado, como uma voz sussurrando através do vazio. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Isolamento. Essa era a verdadeira face do espaço. Não a vastidão, mas a solidão que ele impunha.
3 tripulantes na estação, mas os outros 2 estavam em módulos opostos, dormindo o sono profundo induzido por medicamentos. Ela era a vigia noturna. Sozinha com isso. O sinal vacilou novamente. Desapareceu por 10 segundos. Voltou, mais irregular. Helena ampliou a tela. Ali, no meio da sequência, uma forma emergiu brevemente. Não um som, mas uma sombra no espectro visual. Uma silhueta difusa, como se o sinal carregasse uma imagem fragmentada. Algo alongado, curvado, movendo-se contra um fundo negro. Visível por um instante, depois perdido no ruído. Ela piscou, rebobinou o arquivo, parou na fração de segundo. Sim, estava lá, não uma mancha, uma forma. Observando? Centro, urgência. Imagem anômala no sinal. Possível origem inteligente. Envio. Espera. O zumbido da estação parecia mais alto agora, como se as paredes respirassem. Helena se recostou na cadeira, os olhos fixos na tela escura. O que era aquilo? Um artefato de uma estrela moribunda? Uma sonda perdida? Ou algo que notara a transmissão dela? A ideia se enraizava, devagar, como uma dúvida que não saía. Minutos se arrastaram. A resposta do centro veio atrasada, robótica. Kepler, confirme dados. Análise em andamento. Mantenha monitoramento. Não transmita mais até autorização. Não transmita, como se o sinal pudesse ouvir. Helena desligou o microfone, mas manteve os olhos na tela. O pulso retornou fraco. Ela sentiu o peso do vazio pressionando. Algo estava lá fora. E agora sabia que ela existia. Se essa tensão no espaço profundo está te prendendo, considere se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa jornada inquietante. Vamos continuar. Helena checou os vital signs dos colegas. Estáveis. Mas o dela, pulso elevado, 92 batimentos. Ela engoliu em seco, forçando a respiração a se acalmar. Rotina. Era só rotina. Mas o sinal pulsou de novo, e com ele, a sombra no espectro piscou mais uma vez, mais nítida, como se aproximasse. Curvada, alongada, como tentáculos se estendendo no vácuo. Desapareceu. Helena recuou da tela, o estômago revirando. Não era erro. Era real. E estava mudando. Helena permaneceu imóvel, os olhos grudados na tela. O zumbido da estação ecoava em seus ouvidos, um som que antes era reconfortante, agora opressivo. A sombra no espectro havia se dissipado, mas sua forma, aquela curvatura sutil, como membros se contorcendo, ficara gravada em sua mente. Ela piscou devagar, tentando racionalizar. Radiação. Interferência de um cometa distante. Qualquer coisa menos o impossível. Computador. Isole o espectrograma anterior. Amplie fração temporal 0047 a 0052. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, como se falar alto pudesse atrair aquilo de volta. A tela obedeceu, projetando a sequência em alta resolução. Linhas de frequência dançavam, e ali, no centro, a silhueta difusa reaparecia. Não era uma ilusão óptica, bordas irregulares, como se algo orgânico se movesse contra o ruído cósmico. Helena inclinou a cabeça, analisando. Parecia intencional, como um esboço borrado, testando os limites da detecção. Ela se levantou, caminhando devagar pelo módulo de controle. O ar era denso, carregado de ozônio dos filtros. A estação Kepler era um oásis mecânico no vazio. Painéis solares retraídos na sombra noturna. Antenas apontadas para o abismo. Sua missão era simples: monitorar pulsos de rádio de exoplanetas, buscar assinaturas de vida em mundos remotos. Mas isso não se encaixava. O sinal vinha de 2 anos-luz, da direção de Próxima Centauri, mas sem estrela conhecida ali. Apenas escuridão. De volta à cadeira, Helena ativou o protocolo de calibração. Verifique integridade de sensores. Modo diagnóstico completo. O computador respondeu com uma lista de verificações. Tudo nominal.
Nenhum pico de radiação solar, nenhum falha em cabos. Ela respirou aliviada por um instante. Erro humano, talvez. Seus olhos cansados, o estresse da vigília solitária. Os outros tripulantes, Dr. Marcos e a engenheira Lia, estavam em hibernação leve nos módulos de repouso. Acordá-los agora seria pânico desnecessário. Melhor esperar a resposta do centro, mas o sinal pulsou novamente, fraco, hesitante. O gráfico subiu e com ele a sombra retornou, mais definida, como se aproximasse. Helena congelou, o coração martelando. Desta vez, a forma se estendia, alongando-se em direções impossíveis, como se respondesse ao seu olhar. Ela pausou a gravação. 10 segundos de silêncio. Depois, o pulso irregular ecoando a sequência inicial, mas com uma modulação nova, mais lenta. Como uma respiração. Centro de controle. Aqui, Kepler. Sinal evoluiu. Forma visual persistente no espectro. Não é artefato. Repito, não é artefato. Envio 2 minutos de atraso, o suficiente para que o mundo lá embaixo continuasse girando, alheio. Helena imaginou os analistas na NASA, em Houston, acordando no meio da noite, coçando a cabeça sobre dados que desafiavam a física conhecida. Ou seria ela a louca, vendo padrões onde não havia? O silêncio se esticou. Ela checou os monitores ambientais. Oxigênio a 21%, pressão estável. Mas o desconforto crescia, uma pressão invisível nos ombros. Isolamento absoluto. A estação era sua prisão flutuante, 400 quilômetros acima da humanidade. Sem gravidade para ancorar, os pensamentos flutuavam livres, perigosos. E se o sinal não fosse um erro? E se fosse uma saudação ou um aviso? O computador apitou. Nova detecção. Variação térmica mínima no receptor principal. 0,02 graus. Insignificante. Mas Helena sabia que não era. O sinal reagia. Ao calor da transmissão? À sua presença? Ela desligou o aquecedor auxiliar só para testar. O pulso parou. 17 segundos. Voltou, mais fraco, como se cauteloso. Ela se recostou, esfregando as têmporas. Rotina. Foque na rotina. Logar os dados, preparar relatório. Mas as mãos tremiam ao digitar. A sombra piscou de novo na tela, breve, como um olhar fugidio. Curvada, estendendo-se em direção ao sensor. Helena recuou, o estômago apertando. Parecia vivo, observando através do vazio anos-luz de distância, mas sentindo-a. A resposta do centro chegou, fragmentada pelo atraso. Kepler, dados recebidos, análise preliminar. Possível eco de quasar. Mantenha silêncio de rádio. Não responda ao sinal. Equipe de especialistas em conferência. Aguarde. Eco de quasar. Eles diziam isso para acalmar. Quasares eram barulhentos, mas previsíveis. Isso não era. Helena obedeceu, cortando as transmissões. Mas o sinal continuou, intermitente, como um sussurro teimoso. Ela ampliou o espectro visual. A forma se movia devagar, agora com contornos que sugeriam múltiplos membros, entrelaçados em um núcleo escuro. Visível por frações de segundo, depois engolido pelo ruído. Como se escondesse quando notado. Seu pulso acelerou para 98. Pressão. Erro humano sob pressão. Ela havia lido sobre isso nos manuais. Alucinações em isolamento prolongado. Mas os logs não mentiam. O módulo de controle parecia menor agora. As paredes se fechando. Helena olhou para a janela. O vácuo lá fora, negro e imóvel. Sem estrelas na sombra da terra. Mas e se algo se movesse ali, invisível aos olhos humanos? O sinal pulsou mais uma vez, e a sombra se esticou tocando a borda da tela, como um dedo pressionando o vidro. Ela engoliu em seco. Certeza crescia, devagar, inevitável. Não era um erro, era uma presença, e estava se aproximando, silenciosa, paciente. Os minutos se arrastaram. Helena verificou os colegas novamente. Marcos ressonava em seu casulo, Lia imóvel.
sozinha. O sinal vacilou, desaparecendo por um minuto inteiro. Ela esperou, o ar preso nos pulmões. Voltou. Mais complexo, com sobreposições que formavam quase uma melodia distorcida. Como uma linguagem incompleta. Helena sentiu o frio subir pela nuca. O que diria, se pudesse responder? Mas o centro mandara silêncio. E se o silêncio fosse o erro? A forma no espectro piscou mais nítida, por um segundo a mais, alongada, curvada, com o que pareciam olhos, pontos negros no centro, observando. Ela piscou e sumiu. Mas o desconforto permaneceu, enraizado. A estação zumbia, mas agora soava como um coração distante, batendo em uníssono com o pulso invisível. Algo lá fora sabia e esperava sua vez. Helena ficou ali, imóvel na cadeira, os olhos fixos na tela apagada. O zumbido da estação preenchia o vazio, um som constante que agora parecia sussurrar segredos. A forma no espectro, aquela silhueta curvada, com pontos negros como olhos, havia sumido de novo, mas sua ausência não trazia alívio. Pelo contrário, era como se ela soubesse que estava sendo observada, esperando o momento certo para voltar. Ela se forçou a se mover, levantar, caminhar até o painel de distribuição de energia. Rotina, verificar os fluxos, qualquer coisa para afastar o peso que se instalava no peito. A estação Kepler era um labirinto de tubos e painéis, iluminado por lâmpadas de emergência que piscavam em azul fraco. Helena tocou os controles, sentindo o metal frio sob os dedos. Tudo estável. Energia solar armazenada, baterias cheias. Mas o receptor principal registrava uma flutuação sutil, 0,01 ampere a mais, insignificante, ou não. De volta ao console, o sinal pulsou, fraco, irregular, como um coração hesitante. Helena não tocou em nada. O centro havia dito silêncio. Mas o gráfico subiu devagar e, com ele, o espectro visual se iluminou. A forma reapareceu, mais próxima, desta vez. Bordas definidas, estendendo-se em direções que desafiavam a lógica. Não uma sombra estática, mas algo que se movia devagar, como se testasse o ar. Ela ampliou a imagem. O núcleo escuro pulsava em sincronia com o sinal. Olhos. 2, talvez mais. Fixos na direção da Terra. Fixos nela. O ar na cabine pareceu mais pesado. Helena respirou fundo. O oxigênio reciclado seco na garganta. Isolamento. Essa era a armadilha do espaço. Não o frio ou o vácuo, mas a mente se dobrando sobre si mesma. Ela havia lido os relatórios antigos, astronautas vendo fantasmas em nuvens de poeira, ouvindo vozes em estática, mas isso era real. Os logs confirmavam. O sinal evoluía, respondendo ao silêncio dela, como se o vácuo carregasse uma presença paciente, anos-luz distante, mas atenta. Computador, grave sequência atual. Não analise. A voz saiu baixa, controlada. Ela não queria alertar. Não ainda. O pulso parou. 10 segundos. 20. Helena esperou. Os músculos tensos. Voltou. Mais forte. A forma se contorceu na tela, alongando um membro. Ou era um tentáculo, em direção ao sensor. Como se respondesse à gravação. Ela pausou o arquivo. Rebobinou. Parou no frame exato. Ali. A extensão tocava a borda virtual, pressionando como um toque através do vidro. Seu pulso subiu para 102. Ela checou o monitor médico no pulso. Adrenalina. Pressão subindo. Erro humano sob pressão. O manual avisava sobre isso. Decisões ruins em momentos de estresse. Mas e se ignorar fosse o erro maior? O centro demorava. Análise preliminar. Eco de quasar. Mentira reconfortante. Quasares não se moviam, não observavam. Helena se levantou novamente, caminhando até a escotilha que levava ao módulo de observação. A estação rangia levemente, expansão térmica no vácuo. Ela parou na janela secundária, o vidro duplo refletindo seu rosto pálido.
Lá fora, o negro absoluto, sem estrelas agora, com a terra bloqueando a luz. Mas e se algo se movesse ali, invisível? O sinal pulsou no console atrás dela, ecoando no silêncio. Ela virou devagar. A forma piscou de novo, breve, como um vislumbre fugidio, mais nítida. O núcleo escuro se expandia, sugando o ruído ao redor, como se respirasse. Ela voltou correndo ao console, dedos sobre o teclado. Transmitir, ignorar, o centro mandar esperar. Mas o sinal mudava, uma nova modulação, mais complexa, como camadas de som se sobrepondo. Uma linguagem? Ela rodou o decodificador automático. Nada. Ruído. Mas no espectro visual, a forma se multiplicava. Sombras secundárias emergindo do núcleo, dançando em padrões irregulares. Observando, esperando uma resposta. O desconforto se instalava mais fundo. Decisões. Helena pensou nos colegas. Acordá-los. Marcos era o astrofísico, calmo sob pressão. Lia, a engenheira prática. Mas acordar significava admitir o pânico. E se fosse nada? Um glitch que se resolveria com o amanhecer orbital. Ela hesitou. O sinal vacilou, desaparecendo por 30 segundos. O silêncio da estação cresceu, opressivo, como se o vácuo escutasse sua dúvida. Voltou, mais insistente. A forma se esticou, tocando múltiplos pontos na tela, como dedos explorando. Helena recuou, a cadeira rangendo. Seu estômago revirou. Não era medo do desconhecido, era a certeza de que o desconhecido a conhecia. Anos-luz não importavam. O sinal atravessava o vazio, carregando aquela presença, reagindo à sua hesitação, ao seu medo. Ela ativou o microfone interno, voz baixa. Marcos, Lia, acordem. Anomalia no setor de rádio. Venham ao controle. As palavras saíram tremidas. Consequência psicológica. O isolamento rachava. Agora compartilhado, o peso se dividiria ou multiplicaria. O computador confirmou. Vital signs alterados nos módulos de repouso. Eles acordariam em minutos. Enquanto esperava, o sinal pulsou de novo. A forma se manifestou rápida e incompleta. Um vislumbre de contornos orgânicos, curvados, com aqueles olhos negros fixos. Desapareceu. Mas deixou um rastro no espectro, uma assinatura térmica residual, quente, como se algo vivo gerasse calor através do sinal. Helena congelou. Presença, certeza absoluta, não um eco. Algo que via, que ouvia. Os passos ecoaram no corredor. Marcos primeiro, desgrenhado, olhos sonolentos. Helena, o que houve? Ela apontou a tela. Olhe. O sinal pulsou. A forma piscou breve. Ele se inclinou, franzindo a testa. Isso. Não é possível. Lia chegou logo depois, esfregando os braços. Sensores? Helena balançou a cabeça. Tudo nominal, mas reage. A nós. O trio ficou em silêncio, olhos na tela. O pulso continuou irregular. A forma se moveu devagar, estendendo-se, como se os notasse agora, mais de um par de olhos. O ar na cabine esfriou. Ou era a imaginação? Helena sentiu o peso das decisões. Chamar o centro, investigar ou silenciar tudo. Mas o sinal sussurrava, teimoso, e a presença crescia, invisível, mas inescapável. Minutos se passaram. O espectro se iluminou de novo. A silhueta principal, agora com sombras ao redor. Múltiplas formas, emergindo devagar, como uma frota no vácuo. Observando a estação, Helena engoliu em seco. O que queriam? Contato. Ou apenas ver. Se essa presença invisível no vazio está te inquietando, considere se inscrever no canal para mergulhar mais fundo nessa tensão cósmica. A jornada continua. Marcos murmurou. Precisamos transmitir isso. Mas Helena hesitou. O centro dissera silêncio. E se o silêncio os protegesse? O sinal pulsou, respondendo à voz dele. A forma se contorceu mais próxima. Eles recuaram juntos. A estação zumbia, mas agora soava como um aviso.
Algo lá fora esperava, e sua paciência acabava. Marcos se aproximou da tela, os olhos semicerrados, como se duvidasse do que via. A forma no espectro pulsava devagar, estendendo-se em direções que pareciam desafiar a bidimensionalidade da imagem. Isso não é ruído, murmurou ele, a voz rouca do sono interrompido. Helena assentiu, sem desviar o olhar. Lia, ao lado, checava os painéis laterais, dedos ágeis nos controles. Sensores térmicos confirmam. Há um pico residual, como se algo gerasse energia. O sinal vacilou. Parou por um instante, o gráfico caindo em linha reta. O silêncio na cabine se esticou, pesado, como se o vácuo lá fora escutasse. Helena sentiu o ar nos pulmões ficar mais denso. Eles eram 3 agora, mas a solidão não se dissipara. Pelo contrário, compartilhar aquilo tornava real demais. O computador apitou baixinho. O pulso retornou. Mais lento. A forma se multiplicou no espectro. Não uma, mas 3 silhuetas alongadas, curvadas, emergindo de um núcleo comum, como se respondessem à presença deles. Não olhem diretamente, disse Helena, instintivamente. Mas era tarde. Os olhos negros no centro das formas piscaram, breves, fixos na direção da câmera virtual. Desapareceram no ruído. Lia recuou um passo, o rosto pálido sob a luz azul. O que é isso? Uma transmissão holográfica? De onde? Marcos balançou a cabeça, inclinando-se mais perto. Não sei, mas reage. Ao som das vozes, ao movimento. Eles ficaram imóveis, o zumbido da estação preenchendo o vazio. Helena checou o log. A modulação mudara após as palavras de Marcos. Uma camada nova, como um eco distorcido. Anos-luz de distância, mas o sinal se adaptava. Como se aprendesse. Ela pensou no atraso da comunicação com a Terra. 2 minutos que pareciam eternos. O centro ainda analisava os dados iniciais. Eco de quasar. Palavras vazias para acalmar mentes distantes. Aqui, no coração da estação, a verdade se formava devagar, inescapável. Lia ativou o scanner secundário, voz baixa. Vamos isolar a frequência, ver se é um padrão matemático. A tela piscou, linhas se entrelaçando. O sinal respondeu imediatamente. O gráfico subiu, irregular, e as formas no espectro se contorceram. Uma delas se estendeu, tocando a borda da visualização como um dedo pressionando o vidro. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Pare! Desligue! Lia obedeceu, os dedos tremendo. O pulso diminuiu, mas não parou. Marcos se sentou na cadeira auxiliar, esfregando o queixo. Pode ser uma sonda, algo antigo, ativado pelo nosso sinal. Helena olhou para ele, cética. Sondas não observavam, não multiplicavam. O isolamento pressionava agora, triplicado. 3 mentes, presas em uma lata de metal orbitando o abismo. A missão era a observação, pulsar de estrelas distantes, ecos de Big Bang. Não isso, não uma presença que reagia ao calor humano, ao som de respirações aceleradas. O sinal pulsou de novo, fraco, hesitante, como se testasse os limites. Helena se aproximou da janela de observação, o vidro frio contra a palma. Lá fora, o negro absoluto. A terra, uma silhueta escura na sombra noturna, sem estrelas. Mas e se algo se movesse ali, invisível aos telescópios? O espectro apitou atrás dela. A forma principal se expandiu, sombras secundárias dançando ao redor. Múltiplas, observando a estação de ângulos diferentes, como se cercassem. Centro de controle aqui Kepler, tripulação acordada, anomalia visual confirmada. Múltiplas formas no espectro. Reagem a estímulos. Solicitamos orientação imediata. Helena apertou o botão de envio. Voz firme apesar do tremor interno. 2 minutos. Espera. O silêncio cresceu, opressivo. Lia murmurou. E se for hostil? Se o silêncio os irritar? Marcos a calou com um gesto. Não especule. Foque nos dados. Mas os dados mentiam.
ou contavam verdades demais. O computador processou a sequência isolada. Padrões que ecoavam sequências primas, mas distorcidas. Não aleatório, deliberado. Helena sentiu o peso das decisões. Acordar a tripulação fora o primeiro passo. Agora o quê? Transmitir mais? Silenciar? O sinal vacilou, desaparecendo por 20 segundos. O alívio foi breve. Voltou, mais complexo. Uma sobreposição de frequências, como vozes se entrelaçando no vazio. A forma piscou nítida por um segundo a mais, contornos orgânicos curvados com aqueles pontos negros, olhos fixos, multiplicados em 4 agora, estendendo-se em direção ao receptor. Helena recuou, o coração martelando. 105 batimentos, pressão subindo, erro humano. Sob pressão, a mente via padrões, mas os logs não. A assinatura térmica persistia, um calor fantasma atravessando anos-luz. Marcos se levantou, caminhando até o painel de comunicações. Vamos tentar um pulso de teste. Baixo nível. Ver a reação. Helena hesitou. O centro mandara silêncio, mas o silêncio parecia convidar. Não, esperem! Lia concordou, voz baixa. Pode atrair mais. O sinal respondeu à discussão, pulsando em sincronia com as palavras. As formas se contorceram, uma se separando do núcleo, flutuando sozinha no espectro, isolada, observando-os individualmente. O desconforto se instalava profundo, decisões rachavam o grupo. Helena sentiu o isolamento se fragmentar, não em união, mas em dúvida compartilhada. Marcos queria investigar. Lia, isolar. Ela, sobreviver. O zumbido da estação soava como respiração agora, ecoando o pulso distante. A janela refletia seus rostos tensos. 3 sombras contra o vácuo. A resposta do centro chegou, atrasada, fragmentada. Kepler, dados atualizados recebidos, anomalia não catalogada. Mantenham silêncio absoluto. Equipe de criptografia em análise. Não estimulem, relatório a cada hora. Não estimulem, como se pudessem evitar. O sinal continuou, teimoso, as formas se movendo devagar. Uma se aproximou no espectro, bordas tremendo, como se tentasse atravessar. Helena desligou o monitor principal, mergulhando a cabine em luz fraca. Descanse, rotina. Mas ninguém se moveu. O pulso ecoava nos alto-falantes secundários, fraco, insistente. As formas, invisíveis agora, mas sentidas, multiplicando no escuro, observando através do silêncio. A estação parecia menor, paredes se fechando. Algo lá fora esperava, não anos-luz distante, mais perto, paciente, e sua paciência se esgotava com cada batida do coração deles. Lia sussurrou. E se nos virem como ameaça? Marcos respondeu baixo. Ou como curiosidade. Helena não disse nada. O sinal pulsou uma vez mais, e no escuro da mente dela as formas se multiplicaram, invisíveis, mas presentes. O medo não era o vácuo. Era saber que o vácuo os conhecia. Se essa tensão crescente no vazio cósmico te mantém acordado, considere se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir nessa odisseia inquietante. A presença se aproxima. Helena manteve o monitor desligado, a cabine mergulhada em uma penumbra que parecia engolir os contornos. O zumbido da estação persistia, baixo, como um sussurro que não cessava. Marcos e Lia ficaram parados, sombras contra as paredes curvas. Ninguém falava. O sinal ecoava nos sensores secundários, fraco, mas insistente, como se soubesse que eles tentavam ignorá-lo. Ela se sentou devagar, os músculos rígidos. Relatório horário ao centro, nada mais. A voz saiu controlada, mas o tremor interno ecoava. 2 minutos de atraso para a resposta. Tempo suficiente para que o vazio se infiltrasse. Lia assentiu, voltando aos painéis laterais. Seus dedos dançavam nos controles, isolando fluxos de energia.
Vou reforçar os filtros, bloquear qualquer vazamento térmico. Marcos cruzou os braços, olhos fixos na tela escura. E se for tarde demais, se já nos detectaram? O silêncio se esticou. Helena sentiu o peso da decisão. Acordar a tripulação fora um alívio fugaz. Agora o medo se multiplicava, compartilhado, mas não diluído. Isolamento absoluto, não só do mundo abaixo, mas entre eles. Cada um carregava sua dúvida como uma rachadura invisível. O sinal pulsou nos alto-falantes, breve, como um suspiro. Eles congelaram. A forma não aparecia, mas sua ausência era pior. Como se observasse de longe, paciente. Computador, status ambiental. A resposta veio sintetizada. Tudo nominal. Temperatura interna, 22 graus. Oxigênio, 21%. Nominal. A palavra soava vazia agora. Helena checou seu monitor médico. Pulso em 98, ainda elevado. Pressão subindo devagar. Erro humano sob pressão. O manual alertava. Decisões impulsivas, alucinações coletivas. Mas os logs eram frios, precisos. A assinatura térmica persistia. Um calor fantasma que desafiava a distância. Marcos se moveu primeiro, caminhando até a janela. O vidro refletia o negro lá fora, interrompido pela silhueta da terra. Olhem. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Nada se via. Mas o ar parecia mais frio, como se o vácuo pressionasse. Helena se juntou a ele, o coração acelerando. O sinal respondeu no console. Um pulso irregular que ecoou no silêncio. Fraco, hesitante, como se testasse a atenção deles. Lia interrompeu. Não. Voltem. Pode reagir ao movimento. Eles recuaram, obedecendo. O pulso parou. 10 segundos. 20. O alívio foi breve. Voltou, mais complexo, com sobreposições que formavam um padrão quase rítmico. Helena ativou o áudio filtrado só um pouco. Um som baixo emergiu. Não ruído, mas algo como um eco distante, modulando em frequências baixas, como respiração através do vazio. Desligue isso, Marcos disse, voz tensa. Ela obedeceu. O som cessou, mas o eco permaneceu na mente. Certeza crescia devagar, inevitável. Não era um quasar, não uma sonda, algo que via, que ouvia. Anos-luz não importavam. O sinal atravessava, carregando presença. Helena pensou na missão. Observação passiva, ecos de mundos mortos. Agora, observados. O desconforto se instalava, psicológico, enraizando dúvidas. Transmitir mais? Isolar? Ou fingir normalidade? O computador apitou. Relatório horário enviado. Resposta em 2 minutos. Eles esperaram imóveis. O sinal vacilou, desaparecendo por 1 minuto inteiro. O silêncio da estação cresceu, opressivo. Como se o vácuo escutasse suas respirações. Lia murmurou. E se o centro errar? Se nos mandarem ignorar e isso piorar? Marcos a olhou sério. Piorar como? Não há ação, só. Espera. Helena sentiu o conflito. Decisões rachavam o grupo. Ela, a líder da vigília, hesitava. Acordá-los fora o começo. Agora cada escolha pesava. O pulso retornou, mais forte. Ela ligou o monitor principal contra o instinto. A tela iluminou-se devagar. O espectro se formou. A silhueta principal, alongada, curvada, com sombras ao redor. Multiplicadas em 5 agora, estendendo-se devagar, como membros explorando. Eles recuaram juntos. A forma piscou, breve, nítida por um instante a mais, contornos orgânicos pulsando com o sinal, olhos negros no núcleo, fixos, não em um ponto, mas em múltiplos, como se observassem cada um deles. Desapareceu no ruído, mas o vislumbre deixou um rastro, uma modulação nova, ecoando as vozes recentes, respondendo ao conflito, ao medo. Viram? Helena sussurrou. Marcos assentiu, pálido. Reage a nós, individualmente. Lia checou os sensores. Pico térmico no receptor, 0,03 graus, como se aproximasse. Aproximasse. A palavra pairou.
pesada. Isolamento existencial. Não só distância, mas a sensação de ser o centro de algo vasto, invisível. Helena sentiu o peito apertar. Erro humano. Ou intuição afiada pela pressão. A resposta do centro chegou. Robótica. Kepler. Mantenha um protocolo de silêncio. Análise criptográfica em progresso. Anomalia possivelmente artificial. Não estimulem. Monitorem passivamente. Suporte psicológico disponível via canal seguro. Artificial. A palavra ecoou. Não natural. Algo feito. Por quem? Helena desligou o áudio, mas o sinal continuou, teimoso. As formas no espectro dançavam, breves, incompletas. Uma se separou, flutuando sozinha, estendendo um contorno em direção à estação virtual. Marcos se inclinou. Deixem eu tentar decodificar. Só uma fração. Helena hesitou. O centro dissera não, mas o silêncio convidava mais. Não, rotina, verifiquem os módulos. Eles se dispersaram devagar, mas o peso seguia. Lia no corredor, checando selos. Marcos nos painéis. Helena sozinha no console. O sinal pulsou, fraco, como se a notasse isolada de novo. A forma reapareceu, rápida, curvada, olhos fixos nela. Desapareceu. O desconforto psicológico se aprofundava. Decisões paralisavam. Transmitir dados brutos, acordar o suporte na terra, ou isolar o receptor cortando o laço. Helena tocou o painel, dedos pairando. O pulso acelerou para 107. Pressão. O vácuo lá fora parecia vivo, observando através das formas, multiplicando com cada dúvida. A estação rangia levemente, como se respirasse em uníssono. Lia voltou primeiro. Tudo selado, mas o ar parece mais denso. Marcos seguiu. Energia estável, mas flutuações no receptor. Helena olhou para eles, rostos tensos, olhos marcados. O grupo se fragmentava devagar, confiança erodida pela presença invisível. O sinal vacilou, parando por 30 segundos. O silêncio foi pior, como uma pausa antes do inevitável. Voltou. Mais insistente. O espectro se iluminou, formas se entrelaçando, formando um padrão maior. Como uma rede no vazio, observando a estação inteira. Helena sentiu o frio na nuca, certeza absoluta. Algo se aproximava, não fisicamente, mas na mente, reagindo às rachaduras, ao medo existencial de serem os primeiros ou os últimos a notar. Eles se reuniram de novo, em círculo. Ninguém tocava nos controles. O zumbido preenchia, mas agora soava como um coro distante. As formas piscaram uma última vez, breves, multiplicadas, olhos em todos os cantos. Desapareceram. Mas o sinal persistiu, baixo, paciente. A consequência se instalava. Decisões adiadas, tensão crescendo. Isolamento não era mais só físico, era interno, devorando a sanidade devagar. Helena respirou fundo. Aguentem. O amanhecer orbital vem em 1 hora. Luz viria. Mas e se a luz revelasse mais? O pulso ecoou suave, como um convite, ou uma ameaça velada, a presença esperava. E eles, presos no meio, sentiam o peso de olhos invisíveis. Se essa rede de sombras no vazio te deixa inquieto, considere se inscrever no canal para enfrentar o que se desenrola a seguir nessa trama cósmica. A espera termina em breve. Helena manteve os olhos na janela, o reflexo da cabine dançando no vidro duplo. O amanhecer orbital se aproximava, uma linha fina de luz dourada rastejando pela borda da Terra. 1 hora, 60 minutos para que o sol banhasse a estação, dissipando as sombras internas. Mas o zumbido persistia, baixo, como um pulso que se infiltrava nos ossos. Marcos e Lia estavam ao lado dela, imóveis, formando um triângulo tenso no centro do módulo. Ninguém tocava nos controles. O sinal ecoava nos sensores, fraco, mas vivo, como se esperasse o momento exato. Ela respirou devagar, forçando a calma. Fiquem aqui. Monitorem passivamente. A voz saiu baixa, pausada, ecoando no ar reciclado. Marcos assentiu,
mas seus olhos vagavam para o console desligado. Lia cruzou os braços, o corpo rígido. E se o amanhecer o ativar? Se a luz chamar mais? A pergunta pairou, pesada, levantando uma dúvida nova. Luz como isca, ou como revelação? Helena não respondeu. O isolamento se aprofundava, não só no vazio, mas entre eles. Palavras escassas, olhares que evitavam o contato. O computador apitou suavemente. Relatório horário processado. Resposta do centro em 2 minutos. Eles esperaram, o silêncio da estação crescendo, opressivo. O sinal vacilou nos alto-falantes secundários, um sussurro irregular que parecia sincronizar com as respirações deles. Fraco, hesitante, como se testasse a paciência. Helena sentiu o peito apertar, pressão subindo. 102 batimentos, erro humano sob estresse prolongado. O manual descrevia isso. Mentes se dobrando, vendo conexões onde havia só ruído. Mas os logs eram implacáveis. A assinatura térmica pulsava, um calor distante que desafiava a lógica. Marcos se mexeu primeiro, aproximando-se do painel lateral. Vou checar os backups, garantir que os dados não se corrompam. Seus passos ecoaram no metal, um som que quebrou o equilíbrio. O sinal respondeu imediatamente, um pulso mais forte, ecoando nos sensores. Helena congelou. Volte. Ele parou, mas era tarde. O console principal piscou sozinho, ativando-se em luz fraca. O espectro se formou devagar. A silhueta principal, alongada, curvada, com sombras ao redor. 6 agora, multiplicadas, estendendo-se em padrões que pareciam mapear a estação, contornos traçando os módulos, as janelas, os corredores. Lia recuou sussurrando, reagiu ao movimento. De novo. Helena se inclinou para a tela, o coração martelando. A forma central pulsava, olhos negros no núcleo fixos, não em um ponto, mas distribuídos, como se observassem cada ângulo, cada respiração. Breve, incompleta. Desapareceu no ruído, deixando um rastro visual. Linhas que ecoavam o caminho de Marcos, como se mapeasse, aprendesse o layout. O desconforto se instalou mais fundo, psicológico, enraizando o medo existencial. Não eram observadores passivos, eram cartógrafos do vazio, traçando presas distantes. Desligue tudo! Helena ordenou, voz firme apesar do tremor. Marcos obedeceu, cortando o fluxo ao receptor principal. O zumbido diminuiu, mas não cessou. O sinal persistiu nos canais secundários, fraco, teimoso, como um sussurro que se infiltrava pelas frestas. Eles se reuniram de novo, costas contra as paredes, formando um círculo defensivo instintivo. A estação rangia levemente, expansão térmica ou algo mais. O ar parecia mais denso, carregado de ozônio e dúvida. Isolamento absoluto, 400 quilômetros acima da humanidade, mas agora o abismo se fechava ao redor. A resposta do centro chegou, fragmentada pelo atraso. Kepler, análise atualizada. Padrões indicam estrutura não natural. Possível artefato alienígena. Mantenham silêncio total. Equipe de contato preparando-se. Evacuação orbital em consideração. Relatem vital signs. Alienígena. A palavra ecoou na mente de Helena, gelada. Não quasar. Não erro. Algo feito. Por mentes além do conhecido. Ela checou os monitores médicos. Pulso dela em 105, Marcos 99, Lia 101. Elevados, coletivos. O medo se espalhava, contaminando. O amanhecer orbital irrompeu devagar, luz solar filtrando pelas escotilhas automáticas. A cabine se iluminou em tons quentes, dissipando a penumbra. Alívio fugaz. O sinal pulsou mais uma vez, forte, como se saudasse a luz. O espectro visual piscou no monitor desligado, uma manifestação rápida, incompleta, formas se contorcendo contra o fundo agora iluminado, sombras alongadas estendendo-se para além da tela, como se tentassem tocar o metal real. Olhos negros multiplicados, fixos neles.
Desapareceram. Mas o rastro permaneceu. Uma flutuação térmica no casco externo. Quente, como se algo roçasse a superfície, invisível ao olho nu. Helena se levantou, caminhando até a janela principal. A terra brilhava abaixo, nuvens rodopiando em padrões familiares. Paz distante, mas o vácuo ao redor parecia vivo agora, carregado de presença. Computador, escaneie casco externo. A resposta veio. Anomalia térmica detectada. Setor norte. Intensidade 0,04 graus. Fonte desconhecida. Desconhecida. A palavra pairou. Marcos se juntou a ela, voz baixa. Está aqui, não anos-luz, mais perto. Lia murmurou. O que fazemos? Evacuar. Decisões rachavam. Helena hesitou, o peso psicológico esmagando. Transmitir coordenadas para resgate, isolar a estação ou responder arriscando o desconhecido. O sinal vacilou nos sensores, parando por 1 minuto inteiro. O silêncio foi pior, uma pausa que convidava a imaginação. Formas multiplicadas, rede no vazio, olhos que mapeavam. O medo do erro humano, escolher errado e o abismo engoliria. Ou o silêncio os tornaria invisíveis de novo. Voltou, fraco, irregular, como um adeus incompleto. O espectro piscou uma última vez, a silhueta principal se retraindo, sombras se fundindo no núcleo escuro, olhos fixos por um instante a mais, breves, como uma memória. Desapareceu. O monitor escureceu, nenhum pulso, nenhum calor residual. Helena esperou. Os segundos esticando-se. Nada. O zumbido da estação retornou ao normal, reconfortante. Mas o vazio persistia, inquieto. Eles se olharam, rostos marcados pela vigília. Foi embora? Lia perguntou, voz trêmula. Marcos balançou a cabeça. Ou se escondeu? Helena não disse nada. O centro enviaria suporte, análise, mas o sinal nunca se repetiu. Não na gravação. Não nos logs, apenas uma ausência que ecoava, deixando perguntas. Veio por curiosidade? Aviso? Ou teste? A estação orbitava devagar, luz solar banhando o metal. Paz superficial, mas no escuro da mente as formas multiplicavam, invisíveis, pacientes. Observando de longe, esperando o próximo pulso humano no vazio. Anos depois, os arquivos da NASA classificariam aquilo como anomalia não resolvida, um sinal detectado, analisado, silenciado. Mas Helena sabia. No silêncio absoluto do espaço, o desconhecido não some. Ele espera e um dia responde. Se essa ausência perturbadora no cosmos te deixa pensando, considere se inscrever no canal para explorar mais mistérios que ecoam no vazio. A jornada não termina aqui.